Olá pessoal, eu sou o Ricardo, do seu blog Pretexto. A nossa convidada de hoje é escritora. Na verdade, ela é inventora de histórias reais, a roteirista Carolina Coccio. Carolina, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite do Pretexto. Obrigada a vocês. Eu achei legal quando eu vi numa matéria esse título, Inventora de Vida Real. Eu achei bacana. Tem uma frase de alguém ligado ao cinema, o Tom Hickman, que diz assim, ó: torcer o nariz para um roteiro é muito fácil, difícil é fazê-lo. Estão aí todos os maus roteiros que não me deixam mentir. O que é um mau roteiro, Carolina? O que é um mau roteiro? Puxa, é o que não funciona, né? Assim, o papel aceita tudo. Mas um filme que te envolve, que te arrebata, que você sai dali precisando falar daquele assunto, ele tem uma mágica diferente, né? E aí não é só roteiro, acho que junta tudo. Né? Quando esse encaixe funciona, o filme funciona. E é muito difícil, a gente realmente não controla, a gente nunca sabe direito o que a gente está fazendo. Né? E se existisse essa fórmula, todo mundo acertava. Né? Eu lembro quando dos Filhos de Francisco, comecei a dar palestra, falei, não, porque a fórmula do Oscar, eu falei, gente, se tivesse fórmula, todo mundo acertava. É tão fácil, né? Então o bonito disso que a gente faz é isso, a tentativa e erro o tempo todo, né? Quando você estava escrevendo Dos Filhos de Francisco, que você comentava assim, estou escrevendo Davi com Zezé de Camargo e Luciano, qual que era a reação das pessoas quando te ouviam falar isso? Ficava em silêncio, assim, constrangedor, né? Mas por quê, né? Mas é uma história linda, e as pessoas não aceitavam, não acreditavam que aquilo podia dar certo, né? Diziam, não, quem gosta deles não vai ao cinema, quem vai ao cinema não gosta deles, isso nunca vai dar certo. Mas era uma história linda, era uma história forte, né? E é isso que importa, né? E acho que o preconceito dá lugar ao respeito quando você conhece a história, você entende de onde vem. Né? E até recentemente a Zilu deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, ela falava isso, como mudou a maneira como as pessoas olhavam para ela. Né? É outro patamar agora, não é? Isso eu acho muito bonito, assim, eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? E como é que você descobriu que a história deles era bacana? Na verdade era um projeto que estava lá há algum tempo, a Sony, né, tinha essa história, veio da Sony, né, a filha do Cabral, que era a pessoa do home video, era muito fã deles, conhecia a história, e eles procuraram a conspiração, e aquele projeto ficava meio perdido ali, né, numa produtora carioca. Né? E aí um dia eu falei, não, vamos lá, né, ver que história é essa. Eu fui com a Patrícia Andrade, que era assessora de imprensa da conspiração na época, e para ouvir eles. E aquela história era realmente linda, né? Chega o Zezé lá de bermudinha, chinelo, começa a contar aquela história. Eu falei, meu Deus, que história linda. Eu falei, Patrícia, vamos escrever essa história. Imagina, cara, eu nunca fiz isso. Eu falei, eu também não, eu só fiz documentário, mas você é jornalista, essa história é linda, vamos tentar. E a gente tentou, né, e foi escrevendo durante um tempo. Leonardo Barros, que é o sócio da conspiração dos produtores, falava, você está maluco, isso não é assim, o roteiro é uma coisa muito séria, você está perdendo seu tempo. Eu falei, Léo, eu quero contar essa história. E a gente insistiu, né, e foi, né, obsessivamente trabalhando com aquilo, até que um dia o Breno Silveira leu, se encantou pelo projeto, e aí deu no que deu. Mas até um pouco antes foi engraçado isso. O Zezé, um pouco antes quem acompanhou muito o processo do roteiro de perto foi o Luciano, que é apaixonado por cinema, entende a beça e é um cara muito bacana. E acreditou muito na gente. E aí o Zezé descobriu que a gente nunca tinha feito aquilo. Que a gente nunca tinha escrito o roteiro, que o Breno nunca tinha dirigido, que a diretora de arte era o primeiro filme que estava fazendo, era todo mundo marinheiro de primeira viagem. O Zezé falou, vocês estão malucos, eu não vou botar 15 anos de sucesso na mão de um bando de malucos. De novato. Para tudo. Né? E o Luciano bancou, o Luciano falou, não, eles são bons, acredita em mim, vamos dar esse voto de confiança. Então a aposta foi recíproca, de vocês em relação à história e deles em relação a vocês, né? Pra gente foi um presente, né? Pra gente foi incrível. E assim, mudou, né? Porque assim, eu nunca fui fã do gênero que eles cantam, mas assim, você termina o filme respeitando muito as pessoas, né? Você já pensou em contar a história do latino para ver se muda a minha concepção em relação a ele? Eu não conheço a história do latino, mas vai que é boa. Quem sabe, né?
Histórias são equipamentos para a vida. Frase de um roteirista também. Quais histórias para você são equipamentos indispensáveis assim, no seu repertório? Quais são as histórias que você leu, que você assistiu, que você falou, isso aqui... Puxa, acho que todas. Eu faço uma mistura, assim, eu sou péssima. Até o Braulio, meu marido, hoje deu uma palestra na mostra de cinema, os filmes da minha vida. Eu falo, eu jamais poderia dar uma palestra como essa. São todos! Eu tenho uma memória péssima, assim, para nomes, né, tudo. Mas eu sou uma esponjinha, assim. Então eu vou absorvendo vai retendo essas sensações, essas histórias, eu acho que sim. Eu não saberia identificar uma história assim, que eu falo, não, isso mudou a minha vida. Sei lá, Dogville, quando eu assisti, me marcou muito. Aquela simplicidade, né, da estética, aquela coisa que te arrebata, assim, aquela maneira de contar, aquilo me impressionou muito, assim. Não saberia dizer. E um filme que eu adoraria ter feito é Juno. Pois é. Eu acho incrível aquilo, assim, porque eu adoro esses filmes que saem do nada, né? Que parece que se você espremer assim, sai uma gota de história, uma história sobre nada e que você fica envolvidíssimo aquelas 2 horas, né? No ator que ganhou o Oscar, né? De melhor roteiro. Né? As pessoas acham uma bobagem. Eu acho incrível. Aquela mágica, né? O Braulio fala muito isso, que não importa o que você está contando, importa como. Como, é isso mesmo, então, né? Às vezes você vai contar uma história que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe como termina, mas a maneira como você conta, sim, que faz a diferença. Você escreveu, agora recentemente, o roteiro do filme Não Pare na Pista, do Paulo Coelho, né? E aí eu li você falando que você demorou 2 anos para convencê-lo a aceitar, né, que você fizesse o filme, né? Qual foi o argumento decisivo? Quando que ele aceitou? Falou, não, tá bom, vai, pode escrever. Não, é quando o Paulo é muito desconfiado, né? Acho que, como José e o Luciano também, acho que eles que batalharam muito pelo sucesso e que tomaram muita porrada, né? Ficam com essa casca dura, assim. Então, acho que a minha insistência, isso que ajudou muito, né, eu não desistir, que eu falava, mas essa história que eu quero contar, eu não vou desistir agora, né? A história de alguém que não desiste, a história dele é assim, eu vou desistir. E acho que é a confiança mesmo, assim, ele tinha gostado muito dos 2 filhos, então partiu de um encantamento dele por um trabalho que eu tinha feito. Bacana, né? E depois a convivência, ele confiou, e aí ele entregou, totalmente, assim. Isso foi muito legal, foi muito generoso, muito corajoso. Né? E durante muito tempo você fez o meu papel, né? Você foi a entrevistadora dele, né? Que tipo de pergunta você fazia para ele? O Paulo ficava doido comigo. A primeira vez que eu fui para lá conversar com ele, que até tem trechos dessa entrevista que eu publiquei num livro agora. Ele falava, mas o que você veio fazer aqui, né? Porque eu dava... Eu falava... E aí eu falei para ele, Paulo, eu preciso entender a essência. Os fatos todos, você já falou muito em muitas entrevistas, né? Você vai me falar de novo, tá tudo lá no instituto, tá tudo documentado e tal, mas eu preciso entender quem você é. Né? Então eu queria conversar com ele, eu queria entender aquela figura e tal. E a gente conversava, e ele ficava me olhando assim, mas o que você veio fazer aqui? E aí foi super bacana, que uma hora eu virei pra ele e falei assim, Paulo, é o que eu acho que você é um alquimista, né? Porque não importa se você tem um laboratório no fundo do quintal ou não, se você descobrir um elixir que vai viver para sempre, mas o fato é que 200 milhões de livros não desaparecem do mundo de uma hora para outra. Né? Então é a vida eterna através da obra dele e de alguma maneira tudo que ele toca vira ouro. Né? Então tem essa essência do alquimista. Ele ficou muito emocionado, ele falou, você entendeu tudo, pode contar a história. E teve alguma resposta dessa entrevista aí em algum momento que te surpreendeu? Do Paulo? Que me surpreendeu? Não, é engraçado assim, eu acho que é uma coisa que eu acho que também foi o que fez o Paulo, né, confiar, assim, eu fui com muita curiosidade. Né, sem preconceito e sem deslumbramento também, né, sem aquela coisa tiete, não tinha, eu tinha essa curiosidade sincera, assim, genuína. Então
o que me surpreende no Paulo é essa força dele mesmo, é muito de verdade tudo ali, né? Ele realmente não é um personagem que ele é assim, todos os personagens que ele inventou são muito dele mesmo, né? É a história dele, é uma pessoa muito inteligente e muito divertida, isso me surpreendeu. Tem uma leveza, assim, né, de rir da própria situação que é muito interessante, ele é uma companhia muito agradável. Legal. Ó, agora, coincidentemente, nós vamos entrar no ramo da família, tá bom? Eu falei com o seu pai, o Ricardo Couto, grande jornalista, né? Deu uma entrevista ótima pro blog. Aí eu falei, Ricardo, vou entrevistar a Carolina. Ele, que legal, ficou bem feliz. Falei, faz uma pergunta pra ela. Que pergunta você faria pra ela? Aí ele fez, falou que é bem isenta, bem imparcial, nada coruja. Que medo. Pergunta que ele fez. Muita gente sabe pensar, pensa bem, mas não consegue escrever, não consegue colocar no papel. Você sabe pensar e escreve muito bem. Como é que você consegue fazer isso? Que pergunta imparcial, não é? Mas é uma boa pergunta. Poxa, não sei nem se eu sei, mas eu sempre organizei a vida escrevendo. Sempre precisei escrever para organizar os sentimentos, os pensamentos. Eu tenho umas latas assim que eu guardo cartas que eu escrevi, nunca entreguei, mas que eu precisava escrever. Eu precisava colocar aquilo em palavras escritas para entender o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo. Isso sem sonhar em ser roteirista? Não, sem sonhar em ser roteirista. Eu até tentei fugir, né? Isso, você foi para artes plásticas, meu não pai é? jornalista, minha irmã foi fazer jornalismo, eu falei, não, você é artista plástico. Eu adorava pintar esses quadros, todos são meus e tudo. É uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda também a me organizar. Às vezes eu travo escrevendo e eu vou pintar. Me ajuda a criar. E escrever para cinema também é visual, né? Então, eu sempre explico assim, meu caminho tortuoso, né? Que eu acho que é um jeito de contar histórias com imagens, né? Então acabou juntando um pouco disso tudo, assim, da minha formação pessoal, né, familiar e formal, né, profissional. Bom, espero que seu pai tenha ficado satisfeito com a resposta, viu? Que vergonha. Você falou aqui do Braulio, seu marido é o Braulio Mantovani, né, roteirista também, né? Fera, e um dos trabalhos mais conhecidos que ele fez é o Tropa de Elite, 1 e 2, né? Mas eu queria falar da sua participação. Você não foi coautora do roteiro, mas você teve uma participação ali. É tudo mérito dele, imagina. Mas eu vi ele contando, ele dividiu. Mas qual é esse episódio que ele conta que você foi decisiva pro Tropa de Elite? Não, no Tropa 1. Na verdade, o personagem principal era o Matias, o Aspira, né? Eu lembro que narrava a história. E o Capitão Nascimento só entrava aos 50 minutos do filme. Só que o Wagner Moura realmente, né, ele entra, ele abre uma geladeira, você quer saber o que vai acontecer no filme. E aí, eu falei isso pro Braulio com muita sinceridade, assim, que eu não tinha gostado do filme, que eu me interessava pela história do Capitão Nascimento. E o filme já estava montado? Já estava todo filmado e montado. Já tinha esse primeiro corte e não funcionava muito bem. E aí eu fui muito sincera com ele. Assim, ele falou, a gente começou a namorar. Fui muito cara de pau, assim. Mas aí ele falou, não, isso é impossível. Eu falei, não é, porque o filme era todo amarrado pelo off, né? Vocês podiam tentar. E aí eles tentaram. Ficaram, mas é totalmente mérito deles, assim, do Braulio, o Zé Padilha e o Daniel, sim. Que montou o filme, que ficaram na ilha ali, tentando, quebrando a cabeça. Mais uma vez aquilo, não importa o que, importa como. Como, exatamente. Falar é fácil, né? Falar, se fosse a história da cabeça era ótimo, mas assim, como, a partir de um material já produzido, fazer isso é o que realmente dá trabalho e é o mérito deles de terem feito com tanto, né? Sim, com brilhantismo ali, né? Que virou grande herói nacional, né? Um personagem que era coadjuvante, é muito interessante, né? Eu conheço o talento deles, né? Não tem como negar, mas a sua participação foi importante. Você mudou o curso do filme só, né? Imagina, isso é... Legal, que bom que você foi sincera. Que bom que você foi... carinho dele, imagina. Eu conheci a Olga, sua filha, linda!
Se seu pai é coruja com você, com ela, então nem se fala. Mas a Olga teve a Olga teve uma chegada no mundo cinematográfico também, né? Como é que foi, Carolina? Todo mundo fala isso, você escreveu um filme, não dá filme ruim. Porque ninguém acredita, né? É verdade, né? A vida não precisa ter verossimilhança, mas o filme sim, né? É filme ruim. Ela nasceu, ela chegou assim, porque ela, de uma hora para outra, ela chegou em 4 minutos no chão do meu quarto sem nenhum aviso. E aí chegou ótimo, e tá uma fofura, falante, andante. Tudo, né? Tudo na vida dela é rápido. E você tava sozinha? Não, eu falo que eu não fiz nada no parto dela. Ai, você melhorou. Eu falei, eu não fiz nada. O Braulio que fez a força e a Olga que pulou pra fora. O Braulio me segurou assim. Então quem fez o parto foi ele. Minha mãe cortou o cordão umbilical com a unha, que ela estava em casa me ajudando a arrumar. A gente acabou de voltar numa reforma, a casa toda bagunçada. E foi assim. Mas é cinematográfico, viu? Não, hoje em dia eu conto e eu acho que eu tô mentindo. Assim, que eu inventei. Próxima pergunta, você vai escolher, tá? São 3 tipos. Você escolhe uma e eu leio a pergunta pra você, tá? Tá. Pergunta Twitter, pergunta 0 e pergunta dama. Twitter, 0 ou dama? Twitter? O que você tem pra perguntar do Twitter pra mim? Eu não uso o Twitter. Vamos lá? Vamos lá! Curiosa. O Paulo Coelho teve uma polêmica. Tudo que ele fala acaba tendo uma repercussão grande, que é a obra do James Joyce. O Joyce cabia no Twitter, né? Aí você falou assim, que se a obra do Paulo Coelho fosse para um Twitter, também caberia, porque a essência... Ele, que a obra dele também dava no Twitter. Também dava no Twitter. Tente outra vez, seria, né? Até aqui a obra da Carolina, se fosse caber numa mensagem de Twitter, qual seria a mensagem que a gente enxerga da Carolina na obra? Nossa senhora! Você acha o cara mais fácil, né? Minha obra, eu não tenho uma obra ainda que justifique nem o Twitter. Mas a sua essência, assim, de escritora mesmo, que você acha que... Mas é o que você pretende, assim, incluir nos seus filmes, nos seus roteiros? Eu gosto, eu falo... O que eu faço vem dessa curiosidade sincera. Assim. Eu vou muito mais com uma pergunta do que com uma tese. Para qualquer trabalho. Para qualquer coisa. Assim. Vai como aprendiz mesmo. É muito mais intuitiva a minha relação com as coisas. Então eu não tenho uma frase difícil. Entendi. Eu sempre buscar alguma história. Né? E que eu acho que o ser humano só tem um assunto que é ele mesmo. Né? Então... Pra mim não importa. É o que ele mais gosta, né? Fala leitura de histórias reais. Mas assim, na verdade, mesmo os filmes que eu escrevi, é ficção, uma história original, mas assim, o trabalho de pesquisa que eu faço é igual. Ou mais intenso ainda, né? Para contar uma história de ficção. Porque pra mim essa verossimilhança é muito importante, assim, essa coerência. Né? Às vezes não tem que ser verossímil, mas tem que ser coerente. E para ser coerente eu preciso me apropriar de um universo que não é o meu. Então, tudo que eu faço vem de uma pesquisa muito intensa, assim, né? Muito, muito importante. Então, realmente, eu estou pesquisando, procurando. Não acho que eu tenha uma obra, nem que a minha obra se traduza numa frase ainda. Nem sei se vai ser assim um dia. Se a vida do seu pai virasse filme, que cena não poderia faltar? Que cena não poderia faltar na vida do meu pai? Poxa vida. Não sei, lembro muito... Você me pergunta disso, eu lembro da minha avó, na verdade, né? Porque meu pai aprendeu português com 6 anos de idade. Pois é. Um jornalista vive da palavra, vive da escrita, né? De se expressar em português, mas não é a primeira língua dele, né? Então tem uma história ali muito... Ele nasceu 2 semanas depois que meus avós chegaram da guerra. E meu avô morreu muito cedo. Meu avô morreu quando meu pai tinha 12 anos de idade. Eu acho que isso marcou muito ele, muito mesmo. Então acho que seria essa história pregressa, assim. Legal. Né? Entender o que formou essa pessoa que foi buscar tantas histórias, né? Eu acho que a história dele de antes, assim, é interessante. Legal. Boa dica. Que eu tentaria
tentaria contar, porque acho que ninguém sabe direito, né? Essa coisa toda da guerra, sim, né? sim. Nunca soube direito de onde veio e tal. Então acho que essas perguntas todas, né, forjaram quem ele é. Quem ele é hoje, bacana. Seu próximo projeto é o Código da Vida, do Saulo Ramos, né? Isso. O que te interessou nesse livro? Por que você escolheu esse para contar? O Dr. Saulo, eu fui escolhida também. Ah, é? O Dr. Saulo leu meu livro, o Helena, que eu escrevi depois desse livro Francisco, que eu conto a história na primeira voz da Dona Helena, um deles, desde a infância dela. E ele ficou muito comovido, né? Porque ele tem uma origem muito parecida. Ele e Eunice, né, viúva dele, o Dr. Saulo faleceu ano passado, ficaram comovidos com aquela história e quiseram me conhecer, porque nós tínhamos o mesmo editor, o Pascoal Soto. E aí o Pascoal me trouxe o livro dele e disse que o Dr. Saulo queria me conhecer, queria que eu lesse. Antes de ser publicado, até eu recebi os originais. E era incrível, né? Sim. Ai, meu Deus, aquele bloco de papel desse também, que eram os originais ainda, né? Páginas assim, eu falava, meu Deus, mas um livro de um advogado, eu cheio de coisa, não conseguia. Um dia eu peguei aquilo e comecei a ler e não parava de ler. O Braulio, era um Réveillon, assim, o Braulio falou, o que você tá lendo? Você para de ler isso. E eu li em 3 dias, aí o Braulio pegou e leu em 2. Porque realmente... É quase inacreditável, né? É arrebatador, E o Pascoal, quando leu os originais, falou, Dr. Saulo, esse livro é incrível, mas é impublicável. Ninguém vai publicar isso. Ele falou, não, me responsabilizo por mim e pela editora. E aí ele pediu para me conhecer e ele, né, já com mais de 80 anos de idade, com um câncer, num momento de reavaliação da vida, assim, foram encontros muito interessantes, muito ricos, muito emocionantes para mim. O Dr. Saulo, figura polêmica, também, ele é amado e odiado com a mesma intensidade, assim. Mas me tocou muito, foram encontros muito importantes para mim e acho que é uma grande história, né? Um momento importante do país. E está em que parte do projeto? A gente tem um roteiro, a gente convidou o Daniel Augusto, que dirigiu Não Pare na Pista, um grande parceiro, assim, para dirigir. E o Braulio também ficou encantado com ele, está escrevendo um outro projeto já para ele dirigir também. Então esse deve ser o próximo filme. Muito bem. Carolina Couto, muito obrigado, viu, por ter me recebido aqui. Muito amável, muito talentosa. E continue escolhendo aí boas histórias e tornando todas as histórias boas, viu? Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Em breve volta com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.